Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou reagir à entrevista da Mortágua na RTP. Vamos lá ver o que é que ela vai dizer. E já agora, deem um like, subscrevam o canal e comentem algo nos comentários. Vamos lá ouvir. Helena Mortágua, muito boa noite, bem-vinda ao Telejornal. O Bloco de Esquerda chamou para as suas listas três históricos do partido, Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda. Significa isto que a sua geração falhou? Não, porque a minha geração está mais forte e é a única que o pode fazer. Não há nenhum outro. Aliás, ela deve ser mais ou menos da minha idade. Um pouco mais nova, um pouco mais velha. Essa geração, aliás, a minha geração e a geração a seguir à minha, são as gerações mais falidas que eu já vi na história. São as gerações que pouco ou nada conquistaram na vida. Por isso eu acho, na minha opinião, que são gerações falhadas. Não que seja por culpa das gerações, mas sim por culpa dos antepassados que deixaram um legado muito mau. A minha opinião. Partido que possa fazer o que nós fizemos, que é juntar nas mesmas eleições diferentes gerações que acrescentam força ao Bloco e fazemos-lo porque compreendemos o mundo em que vivemos e compreendemos como o mundo está a mudar. Basta ligar o telejornal da RTP e ver as notícias dos Estados Unidos a quererem invadir a Groenlândia ou do Trump a dividir o mundo com o Putin e a Ucrânia com o Putin, o que dá poder a Putin para dizer se há ou não há um governo legítimo na Ucrânia, é porque este mundo está a mudar e é hoje um sítio muito mais perigoso, e a esquerda tem que juntar toda a força. Isso nós fizemos. Que a esquerda juntar força em quê? A dizer que temos que ter tetos nas rendas? Ai meu Deus! Isso aí é coisas de Karl Marx, o capitalismo é opressor. Isso não existe. O capitalismo só é opressor se tu te deixares oprimir. Se tu não te deixas oprimir, o capitalismo nunca é opressor. Mas não acha que isto pode dar uma imagem de que o partido não tem uma renovação forte? Sou coordenadora do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem o grupo parlamentar mais jovem da Assembleia da República. Foi o partido que mais conseguiu renovar a sua geração. Foi o único partido em Portugal em que uma mulher sucedeu uma mulher na coordenação. A força do Bloco é saber ler o momento em que vivemos e saber compreender como estas eleições não são a repetição de mais umas eleições. Um momento decisivo na democracia. Há 50 deputados do Chega na Assembleia da República, há um presidente norte-americano com uma política fascisante e autoritária, e se a esquerda não é capaz de se unir neste momento, de trazer toda a sua Basicamente, tudo o que seja mais à direita já é fascista, é o que ela está a querer dizer. força, então não compreendeu o momento. Nós compreendemos. E por compreendermos o momento, queremos o Francisco Louçã, o Fernando Rosas e o Luís Fazenda no Parlamento. Estamos em período E logo Francisco Louçã, que é um comuna do pior. Fulas-se. Ai meu Deus. pré-eleitoral. O Bloco de Esquerda parte para esta campanha eleitoral a defender os direitos da parentalidade. Acontece que há 2 meses soube-se que no contexto das eleições de 2022, em que o partido perdeu metade da sua subvenção mensal, o Bloco dispensou 2 trabalhadoras, mães há pouco tempo, uma ainda a amamentar. O facto de o Bloco não ter praticado aquilo que Isto é a hipocrisia dos comunistas. É puxar tudo para o trabalhador, mas quando é no lado deles, sacode que não é nada comigo. Isto é a hipocrisia dos comunistas. apregoava não fere a sua credibilidade? O Bloco cumpriu a lei, foi além da lei para defender e proteger estas trabalhadoras. Está bem, mas o problema não é a lei, o problema é o que vós dizeis e depois fazeis. Não combina uma coisa com a outra, que é os trabalhadores têm que ter todo o apoio necessário, os trabalhadores têm que ser apoiados em tudo. E quando é com vocês, chuta água do capote. E esse é o problema. Portanto, a resposta é não. Nem fere a credibilidade, nem consideramos que não cumprimos aquilo que dissemos que deve ser feito para toda a gente. Mas tendo que escolher entre trabalhadores que tinha que dispensar, porque obviamente estava em dificuldades, faz sentido dispensar aquelas que estavam protegidas pela lei em vez de outros que não tinham essa situação de fragilidade? Nós não só cumprimos a lei, como fomos além da lei para proteger estas pessoas. Felizmente, na verdade, tivemos que despedir e deixar sair metade das pessoas que trabalhavam no Bloco de Esquerda. São momentos difíceis.
Mas quando diz que as protegeu, elas já iam beneficiar de uma indemnização. Esta é que é a verdade. E, portanto, não tiveram essa indemnização porque tiveram o contrato. Ela já se está a sentir constrangida das perguntas, mas é assim mesmo, tens que picar, é assim mesmo. Estas trabalhadoras foram protegidas. Eu tive a oportunidade de esclarecer este tema várias vezes ao longo dos últimos 2 meses. E gostava e espero que nesta entrevista possa esclarecer também as propostas do Bloco para as eleições. Claro, mas aqui na Ela quer fugir do assunto, mas foi um assunto muito bem metido. RTP, como sabe, não deu nenhuma entrevista para explicar esta situação e, portanto, para os nossos espectadores, essa situação não é conhecida, ou as suas respostas não são conhecidas e têm aqui uma oportunidade para as esclarecer. Certo que os espectadores da RTP também vêm em outros canais e outros fóruns. Eu espero bem que não. Mas como é que o Bloco de Esquerda pode exigir que as empresas em dificuldade respeitem as mulheres que são mães recentes e o Bloco, na verdade, acaba por afastá-las primeiro à frente de outros? Eu vi-o fazer isto numa entrevista com o Paulo Raimundo há uns dias. Perguntar 10 vezes a mesma coisa para tentar que não se fale. Isto é uma pergunta diferente. Aliás, na entrevista do deputado do PCP nem sequer se falou de propostas para o país. Foi tudo acerca da Ucrânia. Vamos lá ver se ele aqui vai falar de algo mais do que isto. Tudo bem que tem que se esclarecer estas coisas, mas temos que falar de propostas para as eleições, não é só falar para picar. Vamos lá ver o que é que ele vai dizer mais. Não se fale sobre outros temas. Eu quero falar sobre as propostas Mas que ela se está a sentir constrangida das perguntas, está aí bastante. do Bloco para as eleições. Tive a oportunidade de esclarecer tudo o que me pediu, perguntou-me se afetava a credibilidade, dizia que não, perguntou-me se cumprimos a lei, disse que sim, e disse-lhe ainda que fomos além da lei. Penso que todos os esclarecimentos foram dados. Eu quero usar esta entrevista, canal aberto, na RTP, serviço público, para apresentar as propostas do meu partido e para dizer porque é que esse partido merece o voto dos portugueses nestas eleições. Portanto, não quer falar sobre este caso. Não posso obrigá-la a falar sobre o caso. Não quer falar sobre o caso. Tenho falado muito sobre este caso. O que eu quero falar é sobre tetos às rendas para proteger as pessoas. Quero falar sobre... Tetos às rendas, já vem merda. Eu já tinha falado disto. Tetos às rendas é a pior burrice que existe. Num contexto em que há falta de casas, meter tetos às rendas, ainda vai faltar ainda mais casas. sobre taxar milionários em Portugal. Muito bem. Isto é outra burrice. Que os milionários fogem daqui e levam fortuna com eles. Isso é outra burrice. Tu não podes taxar milionários porque levam a riqueza daqui e destroem postos de trabalho. Porque se a empresa está aqui, deixa de estar. Se não quer falar então sobre esse caso, está no seu direito e iremos respeitá-lo naturalmente. Justamente temos perguntas a fazer sobre o caso sobre as propostas do Bloco de Esquerda para o limite máximo para as rendas. E a minha pergunta é esta. Dê-me exemplos de casos em que os limites nas rendas, enfim, fizeram aumentar o número de casas disponíveis no mercado de arrendamento. Amsterdão neste momento tem limites às rendas e não me parece. E isso funcionou. Foi feito isso na Alemanha, foi feito isso em Espanha. Isso nunca funciona. Quando se mete um limite num preço, esse bem torna-se mais escasso. Porque não é tão atrativo às pessoas vender ou arrendar esse bem. Isso não funciona. Parece que tenha um governo socialista na sua gestão. Tem até um sistema muito interessante. É um sistema de pontos, em que por cada tipologia de casa são atribuídos pontos e depois há uma renda máxima que é permitida. Limites às rendas é a proposta mais sensata que nós podemos propor. Num ambiente de alto desempenho a nível habitacional, ou seja, em que há muita mais procura do que oferta, nunca se pode pôr limites em nada. Porque a partir do momento que tu tens uma pessoa que dá 1000 e outra que dá 5000, a pessoa que dá 5000, claro que vai ter vantagem. E se tu puseres um limite, olha, só se pode arrendar por 500, nunca vai haver casas. Porque tu não estás a dar o incentivo a quem tem as casas de as arrendar. Essa é a grande realidade. Cada vez vai haver mais casas fechadas e menos casas para arrendar. Porque isso não é o incentivo correto. O incentivo correto é as rendas não terem limite. E depois aí vais inundar a casa, vais inundar o parque habitacional português de casas. Que é isso que interessa. Quantas mais casas, o preço baixa. É a única que permite aceder à habitação. A ideia de que há muitas casas disponíveis neste momento é uma...
Mas antes de tudo, tem que se baixar não, tem que se mudar as leis, desburocratizar a habitação, que é para quê? Para se construir mais. O grande problema da habitação em Portugal é que burocratizou-se tanto a construção que não é rentável construir. Não é rentável. E por causa disso deixou de se construir. E como se deixou de construir, há um déficit de casas enorme. Ideia falsa, porque as pessoas não conseguem arrendar uma casa. E é por isto que estamos a ver Mas as pessoas não conseguem arrendar uma casa porque há uma alta competitividade por habitações. Não é porque há muitas. Porque se houvesse muitas, os preços baixavam. pessoas a pagar 150 euros para viver num vão de escada. Existem com 30% do parque cobertor. Mas isso só acontece porque a pessoa aceitou. A partir do momento que o contrato é voluntário, eu não vejo problema. Agora, se o contrato for coercivo, claro que aí há um problema. Mas da maior parte dos arrendamentos que eu vejo, são contratos voluntários. A pessoa aceitou pagar aquilo. Habitacional em colchão. Portugal são casas ou que não estão habitadas, ou então que são casas de segunda, enfim, de férias. Portanto, na verdade, estas casas estão disponíveis. Em teoria, são possíveis, não estão no mercado. E quer ir fazer uma requisição obrigatória. Foi isso que eu falei. Como o arrendamento não é atrativo por causa de tanta burocracia. Porque é assim, se alugarem uma casa a uma pessoa que depois não pagar a renda, no mínimo um ano para a tirar de lá. Isso a casa, quando a tirarem pessoa de lá, não estiver toda arrebentada. Ou seja, isso não é atrativo para uma pessoa que vai ganhar, que é 5%? Melhor, 5% é estourar, mas que é 2% do valor da renda. Não é atrativo, não vale a pena. Dessas casas para Não, pôr não no estou a dizer mercado. isso. A questão Queres pôr mais bota do Estado em cima dos proprietários? Opa, esquece isso. Não sejas tão comunista. Tu és mesmo um comuna marxista. que se coloca aqui é se este projeto vai convencer as pessoas que têm esses espaços que existem Essas a pessoas, alugá-los. neste momento, já não põem essas casas a alugar. As casas que estão Porque não é atrativo. Porque a partir do momento que tu metes uma casa a alugar e depois tens um teto à renda, tu não podes aumentar como se a inflação. Ou seja, se uma casa inflacionou 100%, tu vais ter que inflacionar a renda pelo menos em metade. Não é? Porque senão estás a perder dinheiro. E não podes. E se não podes, a pessoa tira a casa do mercado. Porque assim ao menos não perde dinheiro. a alugar têm preços que não são compatíveis com os salários em Portugal. Mas isso não é um problema dos proprietários. Esse problema não é dos proprietários. Esse problema é do governo que está a vender Portugal como um país de baixos salários. É só esse problema. Como abriu as portas para a imigração e veio a imigração desenfreada para comprimir os salários para baixo, isso aí fez com que os salários ficassem cada vez mais baixos. O problema de termos uma habitação com preços tão altos do déficit habitacional e da imigração, que como há tantos imigrantes e não há casas, a habitação explode o preço. Não há outra hipótese. Ninguém consegue pagar 1.200 euros por um T1 ou um T2 em Lisboa. Mas também quer ir para o centro da cidade, ou seja, quer ir para um sítio de magnatas. Opá, se tu ganhas um salário mínimo ou pouco mais, tu tens que ir para a periferia. Nunca na vida podes ir para o centro da cidade. Isso é para pessoas que têm dinheiro. Não vamos querer dizer assim: olha, eu ganho salário mínimo, mas quero uma casa na praia. Opa, isso nunca na vida, não é? Temos que ser sensatos. Eu, se ganho bem, posso ter uma casa melhor. Se eu ganho pouco, tenho que ter uma casa mais fraca. Temos que ter casas consoante os nossos rendimentos. Não vamos ser assim, viver num mundo da fantasia, viver em Nárnia. Isso não acontece, não vivemos em Nárnia. Porque as pessoas ganham o salário mínimo ou até 1.000 euros. A maior parte. Porque Portugal está vendido como se fosse um país de baixos salários. Portugal vende isso lá para fora, que é vindo para aqui, que o salário daqui é baixo e podes produzir aqui tudo o que quiseres. É tipo China. China foi vendida como um país de baixos salários. Agora já deixou de o ser, mas a China foi vendida como um país de baixos salários. É a realidade dos portugueses. E o que está a acontecer. O problema é que ela gosta de frases feitas. Aí o português ganha pouco e tem que viver com uma casa que também que seja barata. Isto é tudo muito fadinho da esquerda, que é ui, temos que andar em cima de póneis, comer algodão doce e blá 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 blá. Mas não é, a vida real não é essa. Não vivemos em Nárnia. A vida real é o país é vendido como um país de baixos salários, logo, sempre vai haver baixos salários de Portugal, porque o país é vendido assim, porque a esquerda quer que seja assim,
E como Portugal é vendido como um país de baixos salários, hum, as pessoas nunca vão ganhar muito. A não ser que as coisas mudem radicalmente, mas não me acredito, porque os portugueses são demasiado socialistas. Não acredito que as coisas mudem radicalmente. E como o Portugal foi vendido como um país de baixos salários, e houve aí uns 10 anos, para aí, em que não se construiu, simplesmente não se construiu, porque não diziam que não diziam, não vale a pena construir, não dá dinheiro construir, porque a burocracia é tanta e, tipo, não é rentável construir. Os construtores viraram-se para as casas de luxo, casas assim no dinheiro. Agora, casas de pessoas viverem, isso não dá dinheiro. E como isso não dá dinheiro, houve um déficit de casas. E esse déficit, ou seja, 10 anos a construir muito pouco. Ou seja, tu precisavas de 100 mil casas. Eu estou a deitar aqui números aleatórios, que eu não faço a mínima ideia quanto é que é a necessidade de casas anuais. Mas tu precisas de 100 mil casas, só constróis 10 mil casas, há ali um déficit de 90 mil casas. Que depois esse déficit vai, a conta vai bater à porta um dia. Quando é que isso vai ser? Não sabemos. Aliás, chegou agora há 4 5 anos atrás. Mas como esse déficit de casas, um dia bater à porta e a hora chegou. O que tem que se fazer é liberalizar a economia para se construir mais. E as casas que já estão prontas e estão fechadas é liberalizar as leis para dizer assim, olha, enquanto não houver casas suficientes, podes cobrar aquilo que tu quiseres. E tu ao cobrar o que tu quiseres, ias inundar o parque habitacional português de casas. Essa é a realidade. Ias inundar de casas. E as rendas iam descer. Que é o normal em qualquer economia, que é quanto mais produto, menos o produto vale. A crise da habitação é que uma pessoa que trabalha a tempo inteiro neste momento é pobre. Nós temos em Classe média em Portugal é pobre. Em Portugal uma classe média é 1100, 1200. Isso é pobre. Isso é pobre. Não é um país que se possa dizer que se tu vives à rica e à francês com 1200 euros. Não é. Esqueçam isso que não é. Portugal uma maioria de pessoas que Aliás, não é se for em Lisboa, porque eu estou-me a guiar para as palavras da Mariana Mortágua, que ela falou um apartamento em Lisboa custa mil euros ou 1200. Em Lisboa não é um bom salário. Agora, se formos mais para as periferias, ou seja, para o norte, que as coisas estão mais baratas, a 1200 euros já se consegue viver bem. trabalham a tempo inteiro e não conseguem viver com dignidade, quer dizer, têm a sua dignidade, certamente, mas não conseguem pagar uma casa. Eu hoje estive na Futurália. Não conseguem pagar uma casa por causa das leis que a esquerda implementou em Portugal. Se não fossem essas leis, o parque habitacional português estaria com muito mais casas. Muito mais. Só que lá está o político que é propina, o, como é que chama? A Câmara também quer propina para desbloquear os. Como é que chama? Os projetos de construção, porque só fica tudo engavetado. Tudo na vida quer tudo que seja metido política, todos eles querem propina. E se não houver propina, fica tudo engavetado. Ele tem tempo, é assim que eles dizem. E por causa disso, deixou-se de construir. Não se deixa de construir, mas constrói-se muito abaixo daquilo que realmente é preciso. O problema está aí. Falei com vários jovens. E falei com uma jovem. Isto é no facto da construção, porque o problema de não haver casas que estão já feitas para arrendar é por causa de. Não consegues tirar de lá a pessoa em menos de um ano. E tu não podes cobrar aquilo que quiseres de renda. Não é lucrativo, já nem digo lucrativo, ou seja, não vale a pena estás a chatear-te a fazer um arrendamento quando depois vais ter que te chatear ainda mais para tirar a pessoa de lá se a pessoa não pagar. E depois ainda vais ter que fazer obras se a pessoa arrebentar a casa toda. E isso não dá dinheiro. Simplesmente. Só vai dar chatice e não dá dinheiro. Jovem que vive em Faro e que não consegue sair de casa dos pais. Até gostava, não consegue. Conheço casos de que não conseguem sair da casa dos pais porque gastam mais do que aquilo que ganham. Também há muitos casos assim. Ou seja, não há a gestão financeira adequada. Isso também é um problema. E não há um problema de falta de casas.
consegue, porque não consegue pagar uma casa. A situação e a dificuldade da situação da habitação é conhecida, é um problema sério, é um problema não apenas português, é um problema geral no resto da Europa e noutros países, embora aqui seja um pouco mais grave. Mencionou o caso dos Países Baixos, que de facto controlaram as rendas em 2022. No entanto, um estudo citado pela Bloomberg refere que depois dessa lei ter sido aprovada, diminuiu o número de casas no mercado de arrendamento. Óbvio. Não é. Se para o proprietário arrendar a casa não é vantajoso, ele não vai arrendar. É óbvio que isso vai acontecer. O produto vai sair do mercado porque não é vantajoso. Se a pessoa não ganha dinheiro, nem vale a pena para arrendar. O arrendamento é um negócio como qualquer outro, é para ganhar dinheiro. Serve muito pouco as casas que nós temos neste momento no mercado de arrendamento se as pessoas não as podem pagar, que é o que está a acontecer. E por isso temos pessoas a voltar às barracas, a viver nas ruas, temos pessoas que não podem sair de casa. Mas isso não é um problema dos proprietários. Os proprietários o que querem é arrendar a casa. Só. A partir do momento que tu metes um limite no preço, o proprietário deixa de arrendar porque não vale a pena. O proprietário não tem que olhar pela vida do vizinho, o proprietário tem que olhar pela vida dele. Não há ninguém. Agora, se as pessoas não têm dinheiro para. Pá, isso é um problema dos proprietários. Esse não é um problema dos proprietários. Os pais a viver em casas sobrelotadas. Há uma crise e ela é mais grave em Portugal. Portugal tem Mas a crise foi feita por causa das leis de esquerda, que é vamos burocratizar ao máximo, que é para não ser viável construir. E foi esse tipo de leis de merda que vos fizestes. preços da habitação mais caros da OCDE. Ou seja, dos mais Não, Paris é o mais caro da Europa. Em Paris é o mais caro. caros do mundo. Há uma crise que está a empobrecer as pessoas. E nós estamos a olhar para ela. Então porquê é que vós não fazeis aquilo que é o mais sensato a fazer, que é vamos desburocratizar ao máximo as leis para construir e vai ser logo um enchente de construções. Porquê? Porque, mas lá está, depois vós ides querer a propina na mesma, mesmo depois deixa de haver leis, mas para o processo não ficar engavetado, vós ides querer a propina, que é o costume. E à espera que ela passe por magia. E aquilo que propomos é uma medida sensata para pôr tetos máximos e dizer aqui, desculpem, Limites de preços não funcionam em lado nenhum. Em lado nenhum. mas um T1 não custa 1.200 euros porque as pessoas não ganham. Mas o preço da casa não tem a ver com aquilo que as pessoas ganham, tem a ver com a escassez do produto. O preço de um produto tem a ver com a escassez dele. A partir do momento que esse produto é escasso, ele vai aumentar o preço consoante a escassez que tem. O que tens que fazer é aumentar o número do produto, ou seja, o número de casas. Quantas mais casas houver, mais baratas elas vão ser. É isso. Não tem a ver com isso. Então, se tu ganhasses um salário de 100 paus por mês, a casa tinha que valer 2 euros. Ah, pá, por amor de Deus. Não é assim que funciona. 1.200 euros. É uma proposta que permite que as pessoas possam aceder a casas. As casas que estão vazias, já estão vazias neste momento. E não foi nenhum benefício fiscal que as convenceu. Não, porque não são apelativos os benefícios fiscais. Se fossem apelativos, de certeza que as punha a arrendar num instantinho. Mas como não são apelativos, não vale a pena chatear. Os proprietários dessas casas a pô-las no mercado. Então, se formos falar sobre casas vazias, eu quero falar sobre como é que podemos mobilizar essas casas para o mercado de habitação. Liberalizando o preço das rendas, ou seja, podes cobrar aquilo que tu quiseres de renda. A partir do momento que tu fizeres isso, vai ser um enchente de casas no mercado. Isso te garanto. Porque a partir do momento que o proprietário pode cobrar aquilo que ele quiser, ele vai pôr a casa dele a arrendar. Como é que convencemos as pessoas a pô-las no mercado de E habitação? como é que convence? Nós sabemos até agora que os benefícios fiscais não. Nem ela sabe. Nem ela sabe. Ela deve saber, mas faz-se burro. Porque ela é capitalista. Que ela gosta muito de dinheiro para ser comunista. resultaram. Sabemos mais uma coisa, que os fundos de investimento imobiliário têm tido uma política de valorização de casas, em 2023 ou 2024, se não estou em erro, mais de 30% de valorização dos fundos imobiliários. Dos fundos imobiliários estão valorizados porque o património deles é casas. Se as casas valorizam, o fundo imobiliário também vai valorizar. É a coisa mais óbvia que existe, não é? Agora, se começar a haver uma enchente de construções, as casas vão desvalorizar. Logo, o fundo imobiliário também vai desvalorizar. Porquê? Porque o ativo deles é casas. É esse o ativo. O passivo é o dinheiro para as comprar, que eles vão pedir dinheiro emprestado aos bancos. Mas o ativo são as casas.
Os fundos imobiliários têm, para já, não podem, não deviam poder ter casas fechadas em Portugal. Deviam porquê? A partir do momento que são os proprietários, porque é que não deviam? Um proprietário faz aquilo que vai lhe apetecer com o imóvel. A partir do momento que é proprietário, faz o que vai lhe apetecer. Não pode impor, uma pessoa só aluga se quiser, não pode ser obrigada a alugar. Exatamente. O jornalista meteu bem esta. Exatamente. Uma Se pessoa- sentir que não, se não tiver confiança, Principalmente quando tu sabes de antemão, ou pelo menos deveriam saber, que para tu tirares alguém que não paga a renda é no mínimo um ano. No mínimo um ano. Ou seja, estás ali um ano a arder com o dinheiro. de que pode aumentar os preços se necessário, ou se houver uma violação do contrato, poder retirar o inquilino, acha que as empresas vão fazer esse investimento? A habitação é um direito protegido na Constituição. Mas não deveria ser, porque a partir do momento que mete o trabalho de alguém, ou seja, alguém vai ter que trabalhar de graça. A habitação, a saúde, não deveria ser um direito na Constituição, porque isto mete trabalho de outra pessoa a ter que fazer algo de borla para ti. Isso não existe. Ninguém trabalha de borla para ninguém. Eu, se quero uma casa, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar a alguém para construir a casa e para ter acesso à casa. Não é obrigar alguém a construir a casa para eu ir para lá morar. Isso funciona. Já quando eu estou doente é a mesma coisa. Se eu quero me curar, eu tenho que ir a um médico e pagar esse médico para ele me curar. Não é o médico que tem que trabalhar de borla para mim. Isso não funciona. Não há direitos na Constituição que precisem do trabalho escravo de outra pessoa. Isso não existe. O que é um direito de verdade é o direito à vida. Direito à propriedade privada. Isso são direitos reais. Agora, quando precisas de o trabalho de alguém para teres direito a algo, isso não é um direito. Isso não é um direito. Dúvida, E que essa não está- é a questão em questão. E que está em causa neste momento. Nós escandalizamos sempre mais quando queremos obrigar um fundo de investimento a pôr uma casa no mercado habitacional do que quando vemos pessoas a viver na rua, a viver em tendas e que trabalham todos os dias. Eu escandalizo-me com as pessoas que vivem em Mas porquê é que essas pessoas não vão para a periferia? Se as pessoas forem para a periferia, conseguem arranjar casas a 200 euros, que eu vejo-as. Só que lá está, é longe de tudo. Mas olha o que temos. Temos que desenrascar com as ferramentas que temos. Não é? Se nós temos ferramentas X, temos que usar como só tempo podemos. Não é obrigar um proprietário que tem uma casa no centro da cidade, bem localizada, a arrendar a casa dele por meio de tostões. Quando ele sabe que consegue arrendar a casa dele por 1000 ou 1000 e muitos euros, não é? Não é assim que funciona. Isto é pensamento de esquerda, marxista, leninista, que é tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Puta que pariu. tendas. Como é que se convence esses fundos a fazerem isso? Se as condições... Tem leis estúpidas no arrendamento. É como assim que se convence, que é, se não houver leis estúpidas no arrendamento, é mais vantajoso arrendar e eles vão pôr as casas para arrendamento. É tão simples quanto isso. não O lhes IMI agradaram? para casas de volutas não é aplicado como devia ser e Mas isso também não vai funcionar. Não funciona. A partir do momento que tu tens um limite de preços no arrendamento, porque tu já tens o limite, não é um limite de preço, mas só podes aumentar de X%, que nem a inflação cobre, tu já estás a pôr um limite no preço. Ou seja, só por aí tu já dizes assim ao proprietário, tu só podes aumentar estes anos de guinha. Ou seja, o proprietário está a perder dinheiro todos os anos e para isso ele tira a casa do mercado. É a coisa mais óbvia que se faz. pode ser aplicado. Pode haver regras diferentes para fundos de investimento imobiliário que não podem ter casas fechadas para especulação. Não podem. Nós temos A partir do momento que é proprietário, ele faz o que quiser com a casa. a maior crise. É o mesmo termos uma pandemia e ter hospitais fechados porque os donos dos hospitais entendem que as pessoas devem. Isso aconteceu, mas foi com os hospitais de campanha que estavam fechados e muitos outros hospitais a precisar de ajuda. Mas os hospitais de campanha nem sequer foram usados, mas foram lá investidos muitos milhões do Zé Paga Imposto. Isso aconteceu foi o Estado, porque os privados dispuseram-se a ajudar. O Estado é que não quis pagar. Essa é outra coisa. O que ela está a dizer é mentira. Porque um privado, a partir do momento que tu pagas, tu tens acesso ao que tu quiseres.
morrer à frente do hospital. É isto que se está... Isto é tudo muito, muito bonito, muito frases bonitas para enganar eleitorado. É só isso que eu vejo daqui. É frases bonitas para enganar eleitorado. Porque o que eu vi na pandemia foi fazer esses hospitais de campanha, não foram utilizados e depois tínhamos os hospitais a abarrotar. E quando tens hospitais de campanha fechados. E os hospitais privados que disseram assim, nós ajudamos, o governo não quis. Mas e qual era o governo? Qual era? Qual era? PS, pois, PS, não é? Fala disso, menina, que os hospitais de campanha nem sequer foram usados. Pá, não vos preferis fazer o discurso bonitinho para enganar as massas, para estar nessas merdas. Passar na crise da habitação. E é por isso que é preciso ter regras para conseguirmos aumentar a quantidade de casas e baixar o preço das casas. Mas aumentas a quantidade de casas se não puseres preços nas rendas, ou seja, não há limites. Não, é que tu neste momento nem podes aumentar a inflação. Se a inflação for de 15%, só podes aumentar 1 ou 2, ou lá o que é. Tu não podes, porque ali não permite. E achas que é assim que tu vais dizer aos proprietários, olha, podes alugar que depois para o ano que vem ou quando precisarem de aumentar estão à vontade. Eles não vão fazer isso, porque a lei em Portugal é muito volátil. Um ano é uma coisa, outro ano é outra, e tu depois tu não sabes o que has de contar, porque também temos a parte fiscal, que é se rendas por X tempo é um X% de taxa de IRS, se for por mais tempo já é menos, mas isso muda de um ano para o outro, ou seja, o proprietário não tem confiança a nível fiscal e a nível de leis para arrendar uma casa, porque ele vai se chatear no arrendamento, vai se chatear para tirar o inquilino de lá se caso ele não pagar, e ainda se vai chatear para fazer obras caso o inquilino arrebente a casa toda. Essa é a grande realidade. Em Mortágua, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Muito obrigada. O que eu vi daqui foi um discurso para agradar as massas. Um discurso populista, porque as pessoas não percebem que, ou melhor, a maior parte das pessoas não percebem que se tu puseres preços nas rendas, tu vais tirar, vai deixar de ser atrativo arrendar, porque a pessoa, o arrendamento é um negócio. A partir do momento que o arrendamento é um negócio, aquele negócio tem que ter rentabilidade. Se não tiver rentabilidade, mais vale fechar a porta, ou seja, mais vale não arrendar a casa. E se tu não arrendas a casa, é menos casas no mercado. E isso faz com que o preço suba. E outra coisa, aquela parte das grávidas que o Bloco de Esquerda despediu. Foi muito bem metido. Porque o Bloco de Esquerda gosta muito de fugir aos assuntos em que eles apoiam os trabalhadores, mas quando é no rabo deles, eles só codem, não é nada comigo. O que eu vejo daqui é discursos para agradar massas, que é angariar votos. Não vejo nada de prático. Ela não falou nada para a saúde, não falou nada a nível do económico, só falou das rendas, de resto não falou mais nada a nível económico. Ou seja, propostas práticas, zero, bola. Não vi nada de jeito aqui. Ou seja, o que eu vejo daqui da Mortágua é um discurso para agradar massas. Não vejo mais nada. Não vejo nada de coisas práticas, coisas que realmente resolvam o problema. Também uma coisa certa, o Bloco de Esquerda é esquerda. A esquerda não sabe resolver problemas. Muito bem. Se gostaram do vídeo, já sabem. Comentem, deixem um like, subscrevam o canal. Até à próxima.